Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Eu sou o Robert. e hoje a gente veio contar um pouquinho da nossa história aí dos óvulos para vocês. Isso, mas lembrando que doador de óvulo não é mãe, do mesmo jeito que doador de útero, barriga solidária, também não é mãe. E quem diz isso não é a gente, é a medicina, é o jurídico, então a gente está resguardado nesse quesito, tá bom? Então a gente tem que desmistificar esses padrões normativos, beleza? Isso, lembrando por quê, né? Porque quando a gente separa o material biológico do útero, a gente descaracteriza o poder materno. Então, nem a pessoa que doou o óvulo pra gente, nem a pessoa que doou o útero pra gente nunca vai ter esse poder de mãe. E é ofensivo falar isso para um casal gay, né? A mãe é a doadora do óvulo, a mãe é a doadora do útero, tá bom? Exatamente. Mas pra gente começar a contar essa história pra vocês, vamos voltar lá atrás do início do nosso relacionamento, né, Gustavo? Isso, quando a gente começou a namorar, a gente já falou isso aqui pra vocês, que a gente sempre quis fazer uma misturinha de nós dois. A gente idealizou isso naquela época, né? Eu tinha 19 anos, o Robert tinha 21, e a gente ficou imaginando como a gente poderia fazer isso. E a ideia que a gente teve foi o quê? Usar o óvulo da minha irmã. Porque a gente poderia usar o sêmen do Robert e o óvulo da minha irmã, que é muito parecida comigo, somos idênticos na verdade. E essa mistura de nós dois seria realizada de alguma forma, né? Ou mais próximo disso. Essa é a ideia. Só que com o passar dos anos, a gente foi amadurecendo a ideia, a gente foi pensando como a gente faria, e aí a gente foi realmente se aprofundar no assunto, né? Da FIV no Brasil. Foi inclusive quando a gente foi atrás de palestras, né? Foi pesquisar, foi atrás de clínicas para saber um pouco mais desse mundo e como é que a gente poderia fazer para realizar esse sonho. E aí, na primeira palestra que a gente foi, que foi a da Clínica Gênesis aqui de Brasília, a gente já tirou essa dúvida logo de cara, né? Se eu não poderia usar o óvulo da minha irmã. E aí eles informaram que não. Aqui no Brasil, isso sempre foi algo proibido, né? Você não pode usar o material biológico de um doador conhecido. O material biológico obrigatoriamente precisa ser de um doador anônimo. Entendeu? E aí isso foi uma frustração naquele momento, porque era um sonho de anos, uma expectativa que a gente tinha de anos, mas ok, né? A vida que segue, a gente tinha que continuar. Exatamente. E aí, quando a gente começou a ir atrás da nossa barriga e conseguimos, né? A Lorena, como vocês já sabem, a gente partiu para executar esse plano. E a gente foi atrás daquela clínica que a gente já tinha visto as palestras, que a gente viu que era extremamente receptiva a casais LGBTs, então fomos direto nela. E aí a gente foi na nossa primeira consulta. Isso é importante dizer que é o primeiro passo, né? Vá no consultório médico. Se você conseguiu já a barriga, que no caso dos casais gays normalmente precisa, você precisa ir no consultório médico para entender como vai funcionar o processo, né? Se você, por exemplo, vai querer usar o material biológico dos dois pais ou se vai querer só de um pai. Tudo isso é conversado ali naquele momento, o médico conhece o casal e o casal coloca as dúvidas dele ali para fora. E aí, a partir dessas informações, o médico passa todas as possibilidades. A gente elabora uma listinha cheia de dúvidas, a gente já vai pesquisando perguntas que a gente quer fazer, dúvidas que a gente teve no decorrer dos anos, e a gente chega com uma lista desse tamanho no médico para tentar sanar todas as dúvidas. Isso. E aí a médica, naquele momento, passou duas possibilidades pra gente. A primeira possibilidade era... A gente poderia usar os óvulos de um banco nacional, de forma anônima, e a outra possibilidade seria a gente recorrer a um banco internacional de óvulos. Isso. No Brasil é proibido a compra de material biológico. Então, nem sêmen, nem óvulo pode ser comprado. Eles só podem ser doados e recebidos por algum casal ou pessoa que tiver interesse, entendeu? E aí, nessa primeira possibilidade, a gente não estava muito satisfeito, que era essa questão de a gente conseguir de um banco nacional, né? Primeiro porque ainda é muito raro e pouco difundido. O Banco Internacional de Óvulos ainda é muito pequeno. O Banco Internacional de Sêmen já está muito mais avançado. Isso porque a doação de óvulos não é tão simples quanto a doação do sêmen. Então, o sêmen é ir lá e ele consegue ser captado. O óvulo não, é todo um processo, a mulher precisa tomar várias injeções, medicamentos e tudo mais. Então, normalmente, as mulheres que doam para esse banco nacional são mulheres que estão passando pelo processo de FIV
e elas já vão amadurecer os óvulos delas ali, e aí elas entram nesse processo até para reduzir os custos dela, né? Algumas entram porque querem mesmo ajudar outras famílias, outras entram porque às vezes a gente consegue dividir esses custos com ela. Então, por exemplo, digamos que uma mulher vai gastar 10 mil reais em medicamento para amadurecer os óvulos dela. A gente divide esse custo com essa mulher, então a gente vai pagar 5 mil, ela paga 5 mil, e aí ela doa esses óvulos pra gente. Lembrando que esses 5 mil não é a compra do óvulo, é só a gente dividindo os custos pro amadurecimento. Exatamente. Aí no final saem 2 casais com seus respectivos filhos. Exato. E aí a outra possibilidade era a questão do Banco Internacional. Isso, que aí os valores também já são um pouquinho elevados. Eles variam aí entre $500 a 800 cada óvulo. E normalmente a médica sempre pede para comprar no mínimo 8 ou 9, porque vão ser fecundados vários óvulos e nem todos chegam ao estado de embrião. Então a gente precisa comprar uma certa quantidade. Então você multiplica aí 8, 9, 10 óvulos no mínimo, né? Porque o ideal é quanto mais melhor para ter mais chances. Então por $500 mais um frete, então é um valor extremamente elevado. Então, dava aí quase 30 mil, né? Mais ou menos, aí uns 25 mil a 30 mil reais. Isso, com o dólar nas alturas atualmente, o valor sobe lá em cima. Sobe lá em cima. Além de todos os custos que a gente já tem para fazer a fertilização em si, né? E aí, eu não estava muito satisfeito, assim, sabe? Eu estava frustrado, na verdade, assim, porque até hoje, tudo na nossa vida foi muito lutado, como a vida de qualquer casal LGBT. E eu estava me sentindo frustrado naquele momento das coisas não acontecerem do jeito que eu sempre tinha sonhado. E aí a gente resolveu contratar uma advogada da família para ver se a gente não conseguiria usar os óvulos da minha irmã. E aí foi na contratação dessa advogada da família que ela abriu um leque de possibilidades para a gente, né? Mas assim, o mais importante o que ela falou é que a gente poderia entrar num processo no CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e lá a gente solicitaria o recebimento dos óvulos da minha irmã. Isso, autorização para utilizar os óvulos da sua irmã. Só que o problema disso é que é muito lento. O caso que a gente observou lá, que seguia em segredo de justiça, falava em 2 anos aí. Foi o prazo que demorou para as pessoas conseguirem essa autorização. Então a gente ficou bem chateado assim, em relação a isso. E aí, como já tinha a barriga, já aguardando, a Lorena estava pronta para começar o processo, a gente não tinha todo esse tempo do mundo para ficar aguardando essa autorização. Exato, você não vai ter uma barriga disponível pelo resto da vida. Então, quando você consegue uma barriga, você tem que aproveitar. Sim. E aí, eu tentei conseguir essa autorização de várias formas. A gente visitava vários médicos, via várias possibilidades, pagava consultas caríssimas particulares para tentar conseguir. E a minha irmã, nesse momento, foi peça essencial, assim, porque ela sempre soube desse sonho, ela sempre esteve disponível para me ajudar, e ela vestiu essa camisa, assim, como se fosse dela mesmo, sabe? A gente era um time ali naquele momento. Então a gente tentava, a gente ia numa clínica, ia em outra, ia num médico, ia em outro, e tentava de muitas formas conseguir alguma autorização que permitisse o uso dos óvulos dela, né? Inclusive, é importante falar que naquele momento no Brasil, se a gente conseguisse a doação dos óvulos, sairia no nome dela as crianças, né? Ela teria esse poder materno. Então depois a gente se enfiaria em uma outra situação para tentar tirar o poder materno dela, né? Ela abdicar disso. Ia ser um processo muito complicado. Isso, muito oneroso e também muito demorado, porque aí entrar na justiça, enfim, é muito desgastante, entendeu? E aí a gente meio que conversando, por mais que tivesse essa frustração, a gente falou, não, vamos lá, nosso sonho ainda é um bem maior, então vamos comprar esses óvulos de um banco internacional. A gente já estava decidido, a gente já tinha escolhido a clínica que tinha esse banco, né? E tínhamos escolhido já a doadora e tudo, e a gente já estava prestes a assinar essa compra dos óvulos. A gente resolveu viajar para o aniversário do Gustavo, dar uma descansada na mente, que a gente já ia tomar esse passo importante, né? E quando a gente estava voltando, né, no último dia de viagem, já no aeroporto, prestes a chegar em Brasília, a gente recebeu uma mensagem, já era inclusive de noite, da nossa advogada,
falando que tinha acontecido um milagre, que tinha modificado a resolução, a lei que falava sobre doação de óvulos no Brasil. E a partir daquele instante, a gente poderia usar os óvulos de um parente até 4º grau. Gente, isso eu sempre falo que foi o maior milagre da minha vida, de verdade, assim, porque era um desejo muito íntimo, muito grande, e eu estava me sentindo um pouco frustrado pelas coisas não acontecerem da forma que eu sempre sonhei. E aí, imagine a minha cabeça na hora que eu recebo aquela mensagem falando que tantos anos depois mudou a lei no Brasil, assim, mudou a legislação, né? Legislação não, resolução. É uma resolução, porque a gente não tem lei que fale sobre esse assunto no Brasil, então a gente recorre à resolução do CFM. Isso. E permitiu que a gente usasse, né? A lei diz, a resolução diz que é permitido a doação de material biológico de parentes até 4º grau. Então isso vale para óvulos, vale para sêmen, desde que seja um parente de até 4º grau. E aí a gente ficou enlouquecido. Minha irmã estava viajando junto com a gente e a gente não tinha, não se continha de felicidade. A gente não estava acreditando. Tipo, isso é real, isso é verdade. A gente foi falar com outros advogados, amigos nossos, para confirmar. É isso mesmo que está escrito. A gente mandou mensagem para nossa médica na hora também. E ela falou, gente, é isso. Até a gente agora vai tentar se acostumar, porque mudou, né? Mas sim, é isso mesmo. Então... vamos embora. E a partir de agora, Camila, vem pra cá. Vem pra cá, Camila. Gente, Camila, minha irmã. Olá, eu sou Camila, irmã do Gustavo. Pois é. E, enfim, o que você sentiu na hora que saiu aquela resolução? Eu acho que foi um choque. Os três ficaram se olhando e pensando, gente, não é possível. Como assim? Depois de semanas indo em consultas, tentando todas as possibilidades possíveis, como que... da noite pro dia a gente não tinha, nenhuma expectativa, não tinha nem rumores de que isso poderia ser possível. Sim. Então foi realmente da noite pro dia, mandaram uma mensagem e falou, então, agora tá sendo possível. Sim, nossa, gente, foi uma das maiores alegrias assim, da minha vida. Foi muito louco o sentimento naquela hora. Camila, muita gente pergunta como que foi pra você esse processo de doar seus óvulos. Então, assim, na minha cabeça isso foi... sempre muito tranquilo. Pra mim, era a mesma coisa de eu estar, doando sangue. Era só uma doação. Pois é, não tem nada demais, né? A gente conversou sobre isso a vida toda e a gente ria disso, tipo, não era, tipo... Nunca foi uma questão. Eu nunca olhei e falei, nossa, vou ser mãe. Pois é, não é uma questão. Acho que a questão tá mais na cabeça das pessoas mesmo, sabe? E, enfim, o desconforto também tá na cabeça das pessoas. Assim, não é uma história que a gente quer esconder, que a gente precisa esconder. Pelo contrário, a ideia aqui eu acho que é justamente quebrar um tabu, né? Isso, desmistificar tudo isso. Exato. E aí a doadora do óvulo tá aqui, gente. Tá aqui do nosso lado, a gente tá conversando com ela. É uma parente, mais uma vez. É uma pessoa que acompanha todo o processo, né? Enfim, parte do processo é com ela. Então... a ideia é justamente a gente mostrar esse ponto de vista também, né? Como é simples. Como não é uma questão na cabeça da Camila, não é uma questão na nossa cabeça. E como você diz, realmente, a pior parte foi as outras pessoas. Foi a opinião dos outros. Pessoas olhando e falando, mas você não se sente como mãe? Sim. Mas você não vai querer pegar eles de novo? Você não vai, sei lá, Não existe isso. É tão desconfortável pra vocês, quanto provavelmente pra Lorena também, né? Quanto é pra mim? Porque, sei lá, parece que na cabeça deles eu sou uma mãe que abandonou os filhos. Pois é ridículo, assim. E isso vale pra todos, gente. Até médico às vezes faz esse tipo de comentário, sabe? Sim. Até porque a gente também, gente, tem documentos, a gente tem laudos, a gente tem termos assinados nas clínicas e tudo. Então, assim, os Exato. Filhos são meus do Gustavo. A gente passa... A Camila entrou apenas como doadora e a Lorena também como doadora, apenas. A gente passa pela consulta médica, ali a gente é entrevistado, a Camila é entrevistado, depois a gente passa pela orientação da clínica, todos nós somos entrevistados lá de novo. Depois disso a gente passa pela psicóloga. A psicóloga entrevista todos nós para entender se todos estão ok com o fato de que é apenas uma doação. Depois disso a gente assina termos e termos sobre essa questão da doação do óvulo ou da doação do útero.
e tá todo mundo resguardado legalmente. Não é como se amanhã a Camila mudou de opinião e ela tem algum direito em cima dos bebês. Não, isso não existe. Primeiro que ninguém vai mudar de opinião. Segundo que não existe respaldo legal sobre isso, né? A gente... É importante sempre dizer isso. As pessoas têm muito medo de certas coisas que não é uma questão. Não é uma questão nas nossas cabeças, não é uma questão no meio jurídico, não é uma questão no meio médico. E é isso, gente. Mais uma etapa do nosso processo, agora com a nossa doadora de material biológico. E convido vocês para que continuem acompanhando a historinha que a gente está contando aqui para vocês. É isso aí. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários. Podem perguntar que a Camila responde lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.